Olá, queridos irmãos, amigos, é um prazer estarmos juntos para estudarmos a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Neste nosso encontro, nós abordaremos temas importantíssimos, que são temas discutidos, debatidos, temas que estão na atualidade. Hoje nós vamos estudar sobre um tema fascinante e ao mesmo tempo intrigante. Vamos estudar sobre a Trindade. E claro, para falar sobre esse assunto delicado, nós também falaremos com delicadeza. Por isso, a gente agradece a você, internauta, agradece também a você que está nos vendo por este DVD, e eu tenho certeza que o nosso Pai Celestial há de falar-lhe ao coração poderosamente. E não temos muito a falar de nós, claro, pois nós não somos tão especiais assim, embora todos nós somos especiais para Deus, do contrário, Ele não teria enviado seu Filho para morrer por nós. Esse é o plano da salvação, o grande amor de Deus para conosco. Está comigo aqui nosso querido irmão em Cristo Jesus, Wagner Maxson, que é estudioso da Bíblia e do Espírito de Profecia. Wagner é adventista do sétimo dia, assim como eu. Professamos a fé na Palavra de Deus como regra de base e prática para a nossa vida, e também cremos nos escritos inspirados da serva de Deus, a profetisa do Senhor, Ellen White. Nós acreditamos nos seus escritos, pois cremos que ela é profetisa de Deus para o povo de Deus nos últimos dias da história deste mundo. E não vai demorar, e Jesus Cristo virá nos buscar com poder e grande glória. Wagner, é um prazer estarmos juntos. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, para discorrer sobre este assunto intrigante. Esse é o nosso objetivo, e nós esperamos realmente esclarecer as dúvidas daqueles que têm sido sinceros na sua busca e querem o assim diz o Senhor. Aqueles que estão em busca de um assim diz o Senhor, o está escrito, nós queremos em nome do Senhor Jesus esclarecer para que todos nós possamos ter uma unidade na fé. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos buscar a direção de Deus através da oração. Sim. Vamos orar. Deus eterno, Pai de amor, nos colocamos na Tua presença neste momento, Senhor, agradecidos porque ainda podemos, ó Deus, abrir a Tua palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito nesta hora para que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Amém. Guia-nos, ó Deus, em toda a verdade e, acima de todas as coisas, que nós possamos ter uma mente clara para compreender esses assuntos vitais para os últimos dias dessa terra. Amém. É o que nós lhe pedimos em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, já oramos, já pedimos a direção de Deus para o estudo que vamos fazer e não vamos demorar. Vamos entrar então no assunto, que é isso que eu creio que o internauta quer e é isso que você que nos vê pelo DVD quer, né? Que a gente abra a palavra de Deus e mostre. Wagner, Deus realmente é uma trindade? Essa pergunta é interessante, Alegre, porque essa doutrina ela tem sido muito debatida dentro do meio cristão em geral, não só dentro da Igreja Adventista, mas nós temos acompanhado um despertamento de todas as igrejas, todas as denominações em relação a esse tema. Nós vamos começar explanando esse tema lendo Mateus 11:25, porque existe uma verdade aqui que vai nos esclarecer esse assunto, se realmente Deus é uma trindade ou não. Mateus, no capítulo 11, verso 25, está escrito assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Se hoje, Chaleg, nós pudéssemos perguntar a Cristo:
que é o único que desceu do céu para nos trazer a verdadeira revelação de Deus, pudéssemos perguntar a ele: quem é o Senhor do céu e da terra? Nós vemos de maneira clara aqui ele dizendo que é o Pai. Você não encontra de Gênesis a Apocalipse nenhum outro verso em que diga que exista outro Senhor do céu e da terra. Então só existe um Senhor do céu e da terra, que é o Pai. E é isso que Cristo está dizendo aqui nesse verso. Exato, de maneira... Pai, Senhor do céu e da terra. Exato, de maneira muito aberta. Então eu quero começar explicando o tema Deus, tratando de soberania. Nós vamos confirmar isso em João. Vamos começar então a abrir a Bíblia e deixar Deus falar conosco. Vamos tratar aqui da soberania do Pai. Por quê? Eu acho isso importante. Nós vemos que isso é importante. Porque hoje a doutrina da Trindade, ela diz que não existe hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Será que isso é bíblico? Por que nós não encontramos então dizendo que exista outro Senhor do céu e da terra, somente o Pai? Jesus ele confirma isso em João no capítulo 14, no verso 28. Lê pra gente, Alegre. Muito bem, diz assim a palavra de Deus: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Olha aqui, de maneira clara, objetiva, Jesus disse, o Pai é maior do que eu. Agora vamos abrir a Bíblia então em 1 Coríntios, no capítulo 8, no verso 6, que diz assim, vamos pegar a partir do 4, Chalegre, do 4 a 6. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Verso 5, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, diz Paulo, para nós há um só Deus, o Pai. Dá uma pausa aqui. Para nós quem, Chalegre, que Paulo está dizendo? Para nós os cristãos. Exato. Para nós que temos a palavra de Deus como regra de fé. Para nós, diz ele, há um só Deus. E ele define o Pai. Aí ele completa, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Agora ele continua, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Nós vemos aqui de maneira também bem objetiva a soberania do Pai. Existe um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Cristo Jesus. Isso pode ser afirmado também em João 17,3? De maneira clara, João 17,3, aquela oração sacerdotal de Cristo, ele vai dizer isso também com todas as palavras. Ele começa dizendo que Jesus falou assim no verso 1, levantando seus olhos ao céu, disse Pai. Quando chega no verso 3, ele fala assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a Bíblia, Chalegre, ela não dá margem para uma trindade, ela não dá margem para que exista outro ser soberano no mesmo nível que o Pai. Interessante que aqui é o próprio Jesus Cristo falando, é ele próprio dizendo. Então a pergunta que eu havia feito a você inicialmente foi, Deus realmente é uma trindade? Não, de maneira nenhuma. Agora é preciso explicar um pouco o que é trindade. O conceito trinitariano hoje diz que existem três seres coeternos, sem hierarquia entre eles, que são um só. Que coisa, é uma coisa meio assim, ilógica. É muito místico para mim entender que três são um. Porque se a Bíblia diz que três são três, então eu creio que três são três. Mas se a Bíblia diz que um é um, eu creio que um é um. Agora, que regra matemática é essa? Se eu for explicar, por exemplo, a trindade para uma criança, eu vou explicar para ela de que forma que são três seres coeternos, ou seja, coiguais, mas que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, esses três são um.
Como eu vou explicar isso para uma criança? Eu costumo perguntar para amigos meus assim: o Pai é totalmente Deus? Eles dizem que sim. O Filho é totalmente Deus? Eles dizem que sim. O Espírito Santo é totalmente Deus? Eles dizem que sim. Então, quantos deuses você tem? A lógica é se são três pessoas, se cada um é totalmente Deus, então são três deuses. São três. Só que o que acontece? O que eles fazem hoje, Chalegre? Eles dizem que Deus não é um Deus pessoal, é uma essência que permeia três seres. Então Deus não é mais uma pessoa, mas é uma essência. Eles pegam isso baseado no termo Elohim. Então, se Deus não é pessoa, então não posso acreditar em três pessoas. Mas Não seria um paradoxo? Justamente fica um mistério. É por isso que eles falam que é um mistério da Trindade, né? Mas eles pegam essa questão baseado na palavra Elohim, porque essa palavra Elohim é uma palavra plural. Sim. No hebraico, no original, mas é um plural majestoso. Nós vamos provar isso na Bíblia agora. A palavra Elohim é um plural de majestade. Nós vamos ver isso claramente aqui, abrindo a Bíblia em Êxodo, no capítulo 7. Êxodo, capítulo 7, verso 1. Olha que texto muito interessante. É o mesmo termo que é usado para Deus. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. O termo Deus aqui em que foi aplicado para Moisés é o termo Elohim. O próprio Senhor falou assim: olha, Moisés, uma só pessoa, Chalegre, tenho te posto por Elohim sobre Faraó, te posto por Deus. Esse não poderia ser um Elohim com mais de uma pessoa, porque ele está falando para Moisés, mas o termo Elohim no original é plural de majestade. Como que a gente vai comprovar isso? Êxodo 11. Êxodo capítulo 11, verso 3. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Então, quando Deus fala que colocou Moisés por Elohim, por Deus, sobre o povo, sobre Faraó, tornou Moisés muito grande, majestoso. Então, o termo Elohim, para se provar que são mais de um ou três, alguns dizem que é mais de dois, isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um engano. Esse termo Elohim também está usado quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Para aqueles que creem no Espírito profecia, nos testemunhos, fica simples. Eu fico maravilhado, Chalegre, que os adventistas do sétimo dia têm luz suficiente para não serem enganados por isso. Então você vê hoje muitos doutores, muitos pastores tentando dizer que o façamos, o desçamos, ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mentira. História da Redenção, na página 20 e 21, vai aparecer agora na tela, está escrito: e Deus disse a seu Filho, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus, o Pai, disse a seu Filho. Está escrito muito claro. Então não existe margem aqui para qualquer tipo de pessoa dizer que tinham três ali na criação. Então o que nós, resumindo aqui, o que nós queremos deixar claro em relação a Deus aqui a princípio, é que existe um soberano. Ellen White também deixa muito claro isso. Patriarcas e Profetas, na primeira página ali do capítulo A Criação, o soberano do universo não estava só. Quem é que ela está falando? O Pai. Aí ela continua: tinha um companheiro. Não eram dois? Não, ele tinha um companheiro. O soberano, o Pai, o Senhor do céu e da terra, tinha um companheiro que era seu filho. E ela termina dizendo assim: o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. O único ser. O único ser. Nenhum outro mais. Nenhum outro. Isso é antibíblico e isso é anti-espírito de profecia também. Então, frisando, soberania do Pai. É o primeiro ponto. A soberania do Pai é importante para que nós não quebremos a lei. O primeiro mandamento, Chalegre, como é que é? Não terás outros deuses diante de mim. Mim, não é nós. Primeiro ponto.
O mim ali é muito claro, é singular, só pode se referir a uma pessoa, e é o Pai. Se você não entende a soberania do ancião de dias, que é o Pai, você é transgressor da lei, porque o mim se refere ao Pai. E a Ellen White também confirma, a lei é do Pai. Muito claro. Então, a palavra de Deus está claríssima nesse ponto, só que por que as pessoas fazem essa confusão toda? Olha, Chalegre, é difícil até de explicar isso, porque... Não, mas existe um interesse, lógico. Ninguém cria um ponto que não pode provar na Bíblia, ou que não abrem a Bíblia para mostrar, sim, ou leem um texto sem dar a ele a verdadeira interpretação, sim, ou para jogar. Por exemplo, eu creio assim, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, este livro aqui maravilhoso, para mim é a palavra de Deus. certo, É inspiração de Deus. Para mim, eu creio que toda a Bíblia é inspirada. certo. Não é só o Velho Testamento, só o Novo Testamento, ou parte de um, parte do outro. Para mim, toda é inspirada. Certo. Bom, mas se eu tenho a Bíblia, se você tem a Bíblia, o outro tem a Bíblia, o que gera essa confusão toda em alguém pegar um texto e dizer assim, bom, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos. E dizer que ali tem 3 pessoas. Olha, para basear seus dogmas e seus interesses, para sustentar as suas ideias. Mesmo que não tenha como provar ali que há 3 pessoas. Exato. Então são falácias, são mentiras. Em vão me adoram, porque ensinam doutrinas que são preceitas de homens. Mas o que me deixa com medo, Chalegre, ao pensar nas pessoas que estão dizendo que são 3 e adorando a 3, é que no céu, um ser quis a adoração juntamente com Deus, quis ser igual a Deus. E se a Bíblia deixa claro que são 2, quem é esse terceiro? Mas nós vamos entrar nisso agora não. Isso, eu quero que você deixe isso, vamos deixar para daqui a pouco, continuar. Porque eu gostaria de dar um esclarecimento. Isso, exato, vamos continuar. Uma criança, vou fazer uma pergunta. Eu posso ler a Bíblia como ela é para dar um estudo a uma criança? Uma criança que já conheça, tenha lá seus 10, 11, 12 anos. Sim. Ela vai entender a Bíblia? Sim. Eu explicando a Bíblia para ela como a Bíblia é? Sim. Sem mistérios? Sem mistérios. Uma pessoa analfabeta, ela não sabe ler, mas ela ouve. Uhum. Eu posso dizer para ela, explicar para ela, sem usar termos difíceis, sem usar termos muito difíceis, isso, sem usar hebraico, sem usar grego, sem usar latim, mas usar a nossa língua, a língua portuguesa, clara como ela é, sem subterfúgios. Sim, eu posso explicar, dar um estudo bíblico e provar na palavra de Deus quem é Deus o Pai? Sim. Posso provar. Posso provar quem é Jesus Cristo? Sim. Posso provar. Claro. Eu não preciso de outros argumentos. Não precisa. Jesus foi muito claro. Revelaste essas coisas aos pequeninos, aos simples. A Bíblia foi feita para as pessoas simples, mas sinceras, que buscam a Deus. Aliás, a Bíblia foi para todos, mas só os humildes de espírito é que podem compreendê-la. Exato. Então não importa o seu grau de intelectualidade. De maneira alguma. Ele pode ser um doutor da Harvard University, ele pode ser uma pessoa lá dos rincões que não teve conhecimento de nada, que fica isolado, mas ele pode compreender a palavra de Deus. É o Espírito que guia. Então não preciso de mestres nem doutores para me explicar a Bíblia. Não. O Espírito de Deus te ilumina e te guia em toda a verdade. Então o internauta e o amigo que nos vê pelo DVD não precisa se preocupar com termos mirabolantes. Não. Ou... Foi bem, você tocou bem nesse assunto. Nós usamos aqui a explicação do termo Elohim, mas nós vamos tentar aqui, nós vamos explicar a Bíblia sem usar mais termos hebraicos. Vamos deixar muito claro. Eu só entrei no aspecto do Elohim porque é muito usado. E dito que é um plural, que tem que ser mais de uma pessoa, ou mais de 2 pessoas. Mas isso é uma mentira. Eu só provei isso através de Êxodo, para mostrar que Elohim foi usado para Moisés, que era só uma pessoa. Mas a partir de agora nós vamos mostrar com um pouquinho aqui e um pouquinho ali, que Deus existe um soberano do universo. E nós vamos mostrar, mais para frente um pouquinho agora, quem é Cristo. Mas vamos, aos poucos, ele pode continuar. Porque eu frisei essa questão de entender a Bíblia, porque todos têm acesso à Bíblia.
E o único intérprete verdadeiro da Bíblia, a Bíblia diz que ela mesma se interpreta. Exato. E se ela é inspiração de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, se eu pegar a Bíblia com espírito de humildade, com oração, com sinceridade no meu coração, Deus vai me revelar. Sem dúvida. Porque é um pouco aqui, um pouco ali, Exato. não é? Dessa forma. Então isso aqui já está bem claro para todos aqueles que nos veem. Exato. Muito bem, uma vez entendido esse ponto, nós já sabemos quem é o Pai, que é Deus, Soberano. o Pai, o soberano do universo. Exato. A Ele toda honra, toda glória, todo poder. Mas, Wagner, quem é Jesus Cristo? Ok. Vamos deixar o próprio Cristo dizer isso. Na verdade, primeiro vamos deixar o próprio Pai falar. Mateus 3. Vamos deixar o próprio soberano do universo Então, já dizer... que Cristo falou quem é o Pai, Isso, vamos deixar o vamos Pai deixar falar o quem Pai é Cristo. falar quem é o Filho. Isso, exato. Mateus 3, no versículo 17. Mateus, capítulo 3, no verso 17. Diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia... De quem é essa voz, Alegre? Esta é a voz do soberano do universo, é a voz de Deus. Exato. E ele disse o seguinte: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Glória a Deus. Pode o soberano, o Pai, mentir? Não, em hipótese alguma. Então, ele deixou claro: Este é o meu filho. Agora, o problema, Alegre, é que as pessoas não estão entendendo o que significa ser filho de Deus. E eu vou convidar todos a abrirem a Bíblia em João. Em João 5,18 nós vamos entender o que significa ser filho de Deus. Diz assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, e pausa aqui, o quebrantar o sábado é segundo os costumes judaicos errôneos que eles estavam ensinando, não é o quebrantar a lei, porque senão Jesus seria um transgressor da lei, porque o sábado faz parte da lei, aqui é quebrantar segundo os costumes judaicos, tá? Então, não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era quem, Alegre? Seu próprio Pai. Olha ele confirmando aqui, Deus era seu próprio Pai. Agora, o que significa isso? Ele termina: fazendo-se igual a Deus. Então, Jesus está de maneira objetiva dizendo: ser filho de Deus é ser igual a Ele. Mas como assim igual a Ele? Em natureza? Em caráter? Em propósito? Eu sempre dou um exemplo para as pessoas entenderem de maneira fácil. Eu tenho um filhinho de 3 anos de idade. Eu sou um ser humano. O meu filho, ele é meio humano porque ele é meu filho, ou ele é completamente humano? Ele é totalmente humano. Então isso significa, Alegre, que o que Cristo está querendo dizer aqui é que ele é totalmente divino. Essa é a segurança da nossa salvação. A filiação de Cristo nos dá segurança de que ele é totalmente divino, igual ao Pai. O verso áureo da Bíblia deixa muito claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ora, o Filho unigênito, o que significa a palavra unigênito? Único gerado da mesma espécie. Exatamente. Cristo é o único no universo, é por isso que Ellen White fala, ele é o único que pode penetrar os propósitos de Deus de maneira muito clara. Cristo é o único que poderia vir e dar a vida para nós, porque ele tem a total divindade em si. E eu convido você a abrir a Bíblia em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 19, nós encontramos um texto maravilhoso. Colossenses, no capítulo 1, verso 19, diz assim: Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, o soberano do universo concedeu a seu Filho toda a plenitude da divindade. Na verdade, se a gente aprofundar mais um pouquinho, a gente vai ver que isso foi uma herança. E Cristo, em Mateus 28, no verso 18, ele diz o seguinte: Mateus, no capítulo 28, no verso 18,
E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha que coisa linda. O Senhor do céu e da terra deu a seu Filho todo o poder no céu e na terra. E Jesus falou de maneira clara: é-me dado. E quando ele disse isso aqui, que ele recebeu o poder, foi quando ele ressuscitou, foi ao céu, porque quando ele ressuscitou e não havia subido ao céu, ao Pai, ele falou para Maria: não me toques, ainda não subi ao Pai. Então ele subiu, desceu. Nesta subida, quando ele esteve lá, ele recebeu todo o poder. Todo o poder no céu e na terra. E ele está dizendo aqui que foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. Algumas pessoas não têm percebido, Chalegre, a questão da filiação e a questão também que Jesus deixa muito claro. Você citou um texto aí de Maria, que está em João. Vamos abrir a Bíblia, que me fez recordar aqui uma verdade que as pessoas não têm percebido. Mas João capítulo 20, no verso 17. Você lembrou o episódio de Cristo e Maria naquele encontro após a ressurreição? Justo. E olha como é que foi esse encontro. João 20, verso 17 diz assim: Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha o que a Bíblia está nos ensinando, que Cristo também tem um Deus. O mesmo Pai nosso é o Pai de Cristo, e o mesmo Deus nosso é o Deus de Cristo. Alguns, Chalegre, usam um argumento bem assim: mas Jesus aqui ainda não estava glorificado, ele estava na forma humana. Então vamos para Apocalipse. Jesus já estava glorificado, e no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 12, na carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, verso 12 de Apocalipse, está escrito assim: A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem disse isso? Jesus, o Filho do Deus vivo. Então, o Pai dele é também o Deus dele. E é o nosso Deus. Exato. Aqui nós vemos uma soberania clara do Pai e também uma submissão do Filho. Negar a soberania do Pai é transgressão. É transgressão da lei. Colocar Cristo em pé de igualdade com o Pai, ou seja, como coeterno, é tirar a filiação. O que as pessoas não percebem é que elas quebram a filiação do Pai e do Filho, e aí sim você cria dois deuses. Mas a partir do momento que você entende a soberania do Pai e que o Pai entregou todas as coisas ao Filho, então você não cria dois deuses. Você sabe que o Pai é o soberano, como diz a Bíblia claramente, diz o Espírito de Profecia. E você entende então todo o poder de Cristo. Um texto, Chaleg, só para a gente fechar esse assunto, de maneira clara. 1 Coríntios, para a gente passar para o próximo tema. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Pode ler para nós, por favor. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Quer algo mais claro do que isso? As pessoas que estão nos assistindo, elas têm que entender essa soberania, essa hierarquia do Pai e do Filho. Se não entendermos isso, na verdade nós estamos quebrando a lei. E aí que está o perigo. Os transgressores da lei não entram no reino dos céus. Aí nós vamos cair no desagrado de Deus. Exato. Né? Então, entendido este ponto, que Cristo é Filho de Deus, e que eu posso adorar a Cristo, e que Cristo aceita que eu vá a Ele, porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer, e Ele também me convida a ir ao Pai por Ele, porque Ele falou. Ele falou, você pode citar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho
Ninguém, ele falou, vem ao Pai. Olha, repara que o Pai está nele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta querermos adorar ao Pai se não adorarmos a Cristo. E você tocou num ponto de adoração, que é um desafio que a gente sempre costuma fazer às pessoas que ainda permanecem crendo na Trindade e adorando a três seres. Eu faço desafio a qualquer pastor, a qualquer doutor e a qualquer membro que me mostre um só texto que exista uma ordem para se adorar ao Espírito Santo, ou então que mostre um anjo adorando ao Espírito Santo, a três seres. Pelo contrário, você só vai ver na Bíblia a adoração a Deus e o Cordeiro, a Deus e seu Filho. O Espírito de profecia, Chaleg, tem uma ordem claríssima e direta, e vai aparecer na sua tela agora, que diz assim: somente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Ora, um livro Instrutor da Juventude, Ellen White deixou isso muito claro. Muito claro. Somente o Pai e o Filho. E as igrejas hoje, a igreja adventista hoje, está cantando hinos de adoração a uma trindade, um Deus triuno. Aonde está a base bíblica? Aonde está a base inspirada para isso? E a nossa mensagem, Chalegre, qual é? Apocalipse 14, o que diz lá? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E em contrapartida, Chalegre, quem não adorar o Criador, o que vai acontecer? Aí... mensagem do terceiro anjo. Vai cair no desagrado de Deus, vai receber a fúria de Deus. Exato, adoração à besta. Aquele que adorar a besta e sua imagem. Não existe meio termo, né? Ou nós adoramos o Deus verdadeiro, ou então se adora a besta e a sua imagem. Exato. E recebe o desagrado e o castigo de Deus. É verdade. Mas alguns devem estar perguntando agora, Chaleg. Vamos entrar nesse assunto agora. E o Espírito? Muito bem. Vamos falar sobre o Espírito Santo, porque hoje há muitos encontros que as pessoas estão realizando por aí, grupos realizando de estudos, né? E de filosofias até, para tentar provar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Esta é a questão que eles querem provar, né? E querem colocar isso na cabeça das pessoas de qualquer jeito. Sim. Mesmo que... vamos ver se a Bíblia dá algum fundamento para isso. Vamos ver o que a Bíblia diz. A palavra de Deus, ela por si mesma se explica. Então eu quero começar fazendo uma pergunta sobre esse tema do Espírito Santo. Lá em Mateus, no capítulo 28, verso 29, já que nós lemos o verso 18, né, de Mateus 28, no versículo 19, Mateus 28, 19, quando Jesus deu aquela ordem: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A questão é, como explicar este verso da Bíblia? Certo. Primeiro, antes de entrar na explicação, gostaria de deixar bem claro que nós cremos, Chalegre, eu, você e as pessoas que têm lutado pela verdade, nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, eu creio. O Espírito Santo é uma pessoa, porque o Espírito Santo intercede, ele geme, ele fala, ele tem sentimentos. Não pode ser um poder somente. Uma essência só. Não pode ser uma força. Ele tem que ser uma pessoa. O problema está em que pessoa, quem é o Espírito Santo? É isso que nós vamos responder. E vamos começar por Mateus 28 então. Já que você colocou esse texto, vamos aproveitar explicando esse texto. Nós vamos abordar o tema Espírito Santo para que todos que estão nos assistindo compreendam por que o Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse, no Espírito de profecia de ponta a ponta, não existe ordem, não existe ninguém adorando o Espírito Santo. Uma questão que eu queria levantar rapidamente, eu sei que você vai entrar nesse tema, é sobre este versículo. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, ela tem no rodapé, né, algo dizendo que possivelmente esse versículo foi mudado. Sim. Não é? Mas mesmo que não tenha sido mudado, sim, mesmo que não tenha sido mudado, isso aqui me dá base para crer numa trindade? Não. Nós que amamos a verdade, nós nunca podemos firmar uma verdade, uma doutrina em um só versículo. Um só versículo não prova uma doutrina, mas sim todo um contexto. Realmente existem evidências fortes, provas históricas de que esse texto não está inserido nos originais. Mas nós foi adulterado. Isso, que ele foi acrescentado, adulterado. Nós não vamos usar esse argumento aqui, Chaleg.
Ok. Nós vamos pegar a Bíblia nesse aspecto da maneira que ela foi inspirada. Mas já que você entrou nesse assunto, eu quero abordar outro logo, para a gente voltar e definir o assunto, para explicar o texto. É diferente de 1 João 5,7. 1 João 5,7, e eu convido você a abrir, só para a gente ressaltar isso aqui, é um texto acrescentado. E nós vamos já ser bem contundentes quanto a esse texto, porque todas as religiões já assinaram e assumiram que esse texto é acrescentado. Então, já que as religiões, as denominações assumiram esse aspecto, para que nós não venhamos aqui a ficar tirando a fé das pessoas na Bíblia, nós vamos então mostrar que esse texto foi realmente acrescentado. Vale, só um instante, para ficar bem, para as pessoas entenderem com clareza esse assunto. certo? Para não deixar uma coisa nebulosa. Certo. Tornar-lo bem claro possível. O texto de Mateus 28:19, nem todas as religiões assumem que houve um acréscimo. Sim. Mas o texto de 1 João 5,7, todas assumem que não foi acréscimo. Inclusive, ele foi introduzido. Exato. Foi um enxerto. Exato, foi um enxerto. Inclusive, para aqueles que são adventistas, nessa lição aqui, as Epístolas do Amado de 2009, no dia 26 de agosto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela assumiu o que nós estamos dizendo aqui. Olha o que diz no primeiro parágrafo. Diz assim: em algumas Bíblias, em 1 João 5, 7 e 8, aparecem as palavras: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra. Aí o comentário agora: o problema é que elas são um acréscimo posterior, não encontrado nos manuscritos originais. Tá aqui, ó, lição da Igreja Adventista de 2009. Okay. Então ele está aí dizendo claramente que é um acréscimo posterior, pois nos escritos originais não há esse texto. Chaleg, agora eu também tremo dentro de mim. Porque olha o que diz o texto, que o Espírito, o Pai, o Espírito e a Palavra são um. O que diz a doutrina da Trindade? O Pai, a Palavra é Cristo e o Espírito são um. Se esse texto fosse original, seria uma forte base para a doutrina da Trindade. Mas não é. Agora, esse texto ele é inexistente. Agora eu pergunto, Chaleg, quem que tem o interesse de acrescentar, quem que teve o interesse de acrescentar isso na Bíblia? Isso é perigoso demais. Quem que está por trás desse enxerto, que justamente um texto que diz da Trindade? Alguém, na minha concepção, no meu modo de pensar, alguém que queria ser adorado, alguém que queria estar no trono de Deus, ser igual a Deus, mas por ser criatura jamais poderia ser igual a Deus, nem ao seu Filho Jesus Cristo, e esse alguém foi expulso do céu. Exato. E aqui fica uma interrogação para as pessoas que estão nos assistindo. Querido, se esse foi um texto acrescentado, e não, se foi acrescentado foi pelo diabo, por Satanás, qual é o interesse de Satanás em acrescentar esse texto na Bíblia? Pense um pouco, raciocine. Vamos voltar para Mateus 28. Vamos lá, Mateus 28, isso aqui já está bem claro. Tá bem texto claro. Que tirar ele da Bíblia não vai fazer falta. Ok. Ok? Agora Mateus 28, 19. Isso, vamos lá, vamos ler o texto. Vamos ler a partir do verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então foi dado a Cristo. O Pai deu. Agora ele entra. Portanto, esse portanto ele puxa a frase anterior. Sim, ele faz a ligação. Exatamente, ele liga. Já que foi-me dado todo o poder, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chaleg, sempre quando a gente vai explicar esse texto, eu faço uma seguinte pergunta para as pessoas. Aqui existe uma ordem para batizar. Primeiro, não é ordem para adorar. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai? Jeová. A Bíblia apresenta. Javé. Isso. Mas vamos deixar de lado essa
conjectura do Javé, vamos aceitar o Jeová como nome do Pai. Na verdade é o tetagrama, né? Que é aquelas 4 consoantes. Sim. Que se perdeu, os judeus assumem isso, que se perdeu a pronúncia no tempo, mas que acrescentaram só algumas vocais para se pudessem pronunciar. Então, mas a Bíblia apresenta o nome do Pai. E qual é o nome do Filho? Jesus Cristo. Exato. A Bíblia apresenta o nome do Filho. Agora, se eu te perguntasse, qual é o nome do Espírito Santo? Eu poderia dizer Espírito Santo, mas Espírito Santo não é nome. Não é nome. Assim como Pai não é nome, Filho não é nome. Espírito também não é nome. No original, a palavra Espírito, Chalegre, não quer dizer, não significa uma pessoa. Espírito é sopro, é ar, é vento. Então, a palavra Espírito em si não é um nome. Por que a Bíblia não apresenta o nome do Espírito? O que Cristo aqui quis dizer ao pronunciar essa palavra, essa ordem batismal, foi para diferenciar do batismo de João. João batizava com o quê? Com água. Exato. E Cristo batiza com o quê agora? Com o Espírito Santo. Vamos ver isso na Bíblia? Isso. Atos, no capítulo 1. Nada melhor do que deixar a Bíblia se explicar. Exato. Atos, no capítulo 1, no verso 5. Lê para nós, por favor. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. De maneira clara, João batizou com água. E agora vem Cristo e batiza com o Espírito Santo. É uma diferenciação. Quer ver isso na prática? Atos 19 é um texto maravilhoso. Deixando bem claro aqui para os nossos internautas e para quem nos vê através do DVD que Jesus Cristo mesmo não batizou ninguém. Exato, não. Agora os seus discípulos batizaram, mas Jesus mesmo não batizou, não efetuou um batismo. Exato, mas é o batismo de Cristo, o batismo dele. Isso, exato. Isso. É Atos no capítulo 19, do verso 1 em diante. Olha o que diz. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E chegando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse, verso 4: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de quem? Do Senhor Jesus. Chalegre, eu te pergunto, me mostra um texto na Bíblia em que os apóstolos usaram aquela fórmula batismal que Jesus disse. Não existe. Não há. Se nós procurarmos na Bíblia, existem aproximadamente 30 ou mais textos em que os discípulos falam de batismos em nome de Jesus. Agora, por que isso? Chalegre, no nome de Jesus já tem todo o poder. Eu ouvi alguém comentar certo dia que se Jesus é a maior autoridade e se ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que não seguir? Claro, nós cremos que ele realmente é a maior autoridade. Sim. Mas então os discípulos desobedeceram a ele. Porque não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas batizaram em nome de Jesus. Não, a questão foi o entendimento. A questão foi o entendimento. Jesus, se ele pronunciou essas palavras aqui, ele quis simplesmente dizer, a diferenciar o batismo dele agora. O batismo dele agora é com poder, é com fogo. Então vamos entender isso claramente. Quando Jesus Cristo disse isso, ele quis dizer, olha, João batizou com água. Agora, o meu batismo é com água e com o Espírito Santo. Exato. Com poder, com fogo. Com poder. Exato. E o batismo em nome de Jesus Cristo é o batismo de poder. Exato. É o batismo com o Espírito Santo. Exato. Tudo que fizer, diz a Bíblia, fazei em meu nome. Chalegre, nós curamos em nome de quem? De Jesus Cristo. Nós oramos em nome de quem? Em nome de Jesus. E por que não vamos batizar diferente? O batismo. Tudo que fazei, fazei em meu nome. Em nome de Jesus Cristo. E tudo o que pedimos ao Pai tem que ser em nome de Jesus. Em meu nome, exatamente, Jesus falou, em nome de Cristo.
Então, Mateus 28, 19, para dar base a uma trindade, não pode. Não existe nenhuma margem para se adorar três seres, porque Jesus falou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu acho interessante porque aqui, da forma que está em Mateus 28, 19, não está dizendo batizar em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Não existe essa. Nós cremos no Pai. Sim, claro. Nós cremos no Filho. Sim. E nós cremos no Espírito Santo. Sim. De maneira clara, mas da maneira correta. Como a Bíblia apresenta. Exato. Então, vamos falar do Espírito. Não o Espírito Santo como uma terceira pessoa, que até agora eu não vi essa terceira pessoa aqui na palavra de Deus. Exato. Bom, mas lá em João 14,16, voltando a João, Sim. né? Aliás, João, o discípulo amado, aquele que estava bem próximo de Jesus, né? Que recostava a sua cabeça no peito de Jesus, um sentimento de carinho, como se Cristo fosse realmente o seu pai, né? Tem um irmão mais velho, ou o pai mesmo, que se encostava e tal. Não que ele tivesse Jesus Cristo como pai, não, né? não. Tinha nem fazer essa diferença. Mas lá em João 14,16, Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Esse outro Consolador, que iria ficar com os discípulos para sempre, quem é? Ok. Essa é uma das melhores respostas que eu gosto de dar, porque nós vamos entrar agora então na questão do Espírito. Nós já falamos que o Espírito é uma pessoa. E nós precisamos, para entender o outro Consolador, nós precisamos saber que pessoa é essa. A Bíblia, Chalegre, ela é muito aberta ao esclarecer quem é o Espírito Santo. Nós vamos de maneira direta. Primeiro, vamos para nós entendermos o outro Consolador, eu gostaria de mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ok. Ok? Certo. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios? Ok, 2 aos Coríntios. Isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. No verso 17. Por favor. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quem é o Espírito, Alegre? O Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E quem é o Senhor? Isso, quem é o Senhor nessa questão aqui? Vamos descer então, 5 versículos? Então vamos, 1, 2, 3, 4... Não sei, 6 versículos. Sim, então vamos descer 6 versículos. 6 aqui. versículos. Então vamos a 2 Coríntios 4, 5. Isso. É isso? Exato. Pode ler para nós. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Alegre, de maneira objetiva, a Bíblia de Paulo disse aqui: o Senhor é o Espírito. E 6 versículos abaixo ele fala: Cristo é o Senhor. Só pode ser Cristo o Espírito? Não tem como combater esse texto. E nós vamos mostrar mais alguns textos para afirmar, para mostrar. Vamos deixar a Bíblia falar. Vamos deixar a Bíblia falar. Ver vamos aí lá. verso por verso. Isso. Apocalipse. Vamos lá. Vamos agora firmar. Lembrando que nós estamos aqui mostrando neste tópico que o Espírito Santo é o Senhor. Exato. É uma pessoa. É uma pessoa. Exato. E essa pessoa é Cristo. Jesus Cristo. Exato. Apocalipse 3. Nós poderíamos pegar aqui as várias cartas. Nós vamos à carta nossa, a carta do nosso período, a carta aos Laodiceanos, a Laodiceia. Diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Lembrando que é Apocalipse 3:14. Isso, 3:14. Apocalipse 3, verso 14. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Alegre, quem é a testemunha fiel e verdadeira? Jesus Cristo. Quem é o princípio da criação de Deus? O Senhor Jesus. Uma ressalta aqui, Alegre. Pois não. Quando fala princípio da criação de Deus, não está dizendo que Cristo é criado. Aliás, em nenhum momento da Bíblia diz que Cristo foi criado. Não, criados somos nós. Os anjos são criados. Os seres dos outros mundos são criados. Cristo não. Cristo é nascido, é gerado, é o Filho unigênito. Quando ele fala princípio da criação, é porque é o meio pelo qual Deus cria todas as coisas. É o princípio. Por ele tudo foi feito, tudo foi criado, tudo existe por ele e para ele. Exatamente. Então, aqui Jesus então continua dizendo para nós: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente.
quem dera foras frio ou quente. Ele vai discorrer a carta. Quando chega no verso 20, ele fala bem assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Olha, quem disse isso? Jesus Cristo. Tem pessoas aceitando o outro, irmão. Tem pessoas que estão aceitando o outro, batendo na porta para convertê-los. Tem pessoas que estão deixando o outro entrar na casa deles. Aqui Jesus falou: eis que eu estou à porta e bato. Se eu e você abrirmos a porta, quem é que vai entrar na nossa casa? Na verdade, se um outro entrar, não há conversão, há confusão. Exato. Então é um perigo. Cristo está falando. Agora, eu amo o final dessa carta. Observe com detalhes o final dessa carta, o verso 21 e verso 22. Jesus fala assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Primeira pergunta: quantos existem no trono? Quantos estão assentados no trono? 2. Somente 2. O Pai e o Filho. 2. Agora, olha o 22, Alegre. Jesus falou a carta todinha para nós. E ele fala no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem foi que disse a carta inteira? Jesus Cristo. E só ele pode ser o Espírito. Eu vou mostrar de uma maneira diferente agora. Vamos lá, Atos. Atos no capítulo 1. Atos no capítulo 1, no verso 16. Pode ler para nós. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo predisse, não pode ser... Predisse pela boca de Davi. Exato, tem que ser uma pessoa. Tem que ser uma pessoa. Por boca de Davi, acerca de quem? De Judas. Vamos ver o que o Espírito Santo predisse? Sim. Salmos 41. Salmos capítulo 41, no verso 9. Olha o que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, falando acerca de Judas. Diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então o Espírito Santo, por meio de Davi, falou que Judas era seu amigo. Sim. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, me traiu. A expressão aqui, levantou contra mim o seu calcanhar, uma expressão judaica que significa traição. Certo. Então o Espírito Santo está chamando Judas de amigo, de próprio amigo que comia com ele no pão, da mesa, né, do pão. Quem foi que falou isso, Alegre? Vamos ver? Vamos ver. João, capítulo 13. Eu me encanto com a palavra de Deus porque nós não precisamos ser enganados. A Bíblia é muito clara. João 13, verso 18. Jesus disse assim. Pode ler para nós, por favor. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Quem é esse, Alegre? Jesus Cristo falando. Então quem é o Espírito Santo de Atos 1,16? Jesus Cristo. Só pode ser. O ser mesmo que falou por Davi? Exatamente. Pela boca de Davi. A Bíblia é um pouquinho aqui. Um pouco ali. E a gente junta e descobre. É regra sobre regra. Jesus falou assim, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu estarei. Em Mateus 28, no verso 20, ele fala assim, estarei para sempre com vocês. Agora, entendido isso, Alex, vamos voltar ao outro Consolador que você perguntou? Sim, a questão é, justamente, quem é o outro Consolador? Ótimo. Já te fala de outro. Isso. A questão aí é a palavrinha outro. Exato. Né? Vamos lá. Então vamos ler o texto. Vamos ler o texto que a gente vai entender esse assunto agora. Compreendido quem é o Espírito, nós vamos agora confirmar isso aqui. Ok. Verso 16 de João 14 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Continua. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Agora ele vira para os discípulos e fala assim, olha, mas vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós.
Eu vou começar explicando a palavra outro. Bom, alguns devem estar perguntando, se Jesus é o Espírito, conforme vocês disseram agora, por que ele falou outro Consolador? Isso, esta é a pergunta de muitos. De muitos, exatamente. Eu vou explicar com a Bíblia. Isso, deixa a Bíblia falar. Eu afirmo para vocês que aqui Jesus está falando dele mesmo. De si mesmo. De si mesmo. O outro Consolador, ele falou de si mesmo. Mas como provar isso no assim diz o Senhor? Isso. João, capítulo 20, no verso 2. Nós vamos ver aqui que o termo outro, sem precisar entrar em hebraico, em grego, exatamente, sem precisar abordar essas coisas, nós vamos ver que o termo outro... Até porque eu queria fazer aqui uma referência. Para mim não importa hebraico, nem grego, nem inglês, nem isso, nem aquilo outro. Para mim importa a palavra de Deus como ela é. Exato. Do jeito que ela está se explicando a si mesma. E nós estamos aqui entendendo. Deus preservou sua palavra. Ok. João 20, verso 2, diz assim: correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Frisando aqui, o que nós queremos tirar desse texto? Correu, pois, Simão Pedro, e foi ao outro discípulo a quem Jesus amava. Quem é o discípulo que Jesus amava, Alegre? Segundo todos os comentários e até os teólogos, esse discípulo é João. João. Quem escreveu a carta? Quem está escrevendo aqui? João. Por que ele não falou e foi Pedro a mim, eu, e foi a mim, né? Por que ele falou o outro discípulo a quem Jesus amava? Por que ele não botou uma referência na primeira pessoa? Veio a mim. Isso. Né? Porque ele podia ter dito aqui, correu, pois, e foi Simão Pedro, e veio a mim. Isso. Mas não, ele disse a quem Jesus amava. É o outro discípulo a quem Jesus amava. Ele usou o mesmo termo que Jesus usa ali, outro, para se referir a si mesmo. A gente precisa lembrar que Jesus muitas vezes falou assim, olha, e o Filho do Homem virá nas nuvens dos céus. Por que Jesus não falou assim, e eu virei? É um termo que eles gostavam de usar para não se colocar em algumas ocasiões na primeira pessoa. Vamos confirmar isso agora e vamos voltar ao texto. Olha como é que a mente abre agora. João 14, vamos ao outro Consolador. Quando ele fala assim, olha, o Espírito de verdade que os discípulos conheciam. Justo que habitava com eles. Exatamente, habitava com eles e estaria neles. Ele fala assim, olha, habita convosco e estará em vós. No verso 18 ele fala assim, não vos deixarei órfãos, está escrito, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aqui ele não está falando da sua segunda vinda nas nuvens dos céus. Ele está falando de uma vinda espiritual. Chalega, olha o verso 20 agora. Que maravilha. Naquele dia. Que dia? Quando o Espírito de verdade vier. Quando o outro Consolador vier. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E eu em vós. Olha o que ele fala no verso 18. O Espírito de verdade, o outro Consolador, estará em vós. O outro Consolador aqui, Chaleg, só pode ser Cristo. E vamos para aqueles que creem, já que nós estamos aqui falando para pessoas, a princípio, adventistas, vamos ver o texto de Ellen White que ela comenta João 14. Eu tenho dois textos aqui em que ela está comentando João 14, verso 16, e ela diz assim, olha, que Cristo devia se manifestar a eles, e ainda estar invisível ao mundo era um mistério para os discípulos. Eles não podiam entender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Eles estavam pensando no externo, na manifestação visível. Eles não podiam se dar conta do fato de que podiam ter a presença de Cristo com eles e ainda ele ficar despercebido pelo mundo. Eles não entenderam o significado de uma manifestação espiritual. Então, os discípulos na ocasião também, eles não entenderam a manifestação espiritual de Cristo. Jesus falou bem assim, olha, se eu não for, o Consolador não virá. Não virá. Por quê? Porque Cristo tinha que ir para o céu ainda, ser glorificado então, para enviar o seu Espírito, o seu próprio Espírito. Chalegre, abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1, no verso 19, e vamos ver quem é que nos consola, quem é que nos socorre
Diz assim: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Você quer agora me dizer que o Espírito de Jesus Cristo é outro ser? É uma pessoa distinta dele? De maneira alguma. Como que querem trazer para nós um outro Consolador que não passou pelo que nós passamos, que não foi tentado naquilo que nós somos tentados? Só Cristo pode nos ajudar, nos socorrer, porque Ele passou pelo que nós passamos. Ele foi tentado na carne como nós. Ele tinha a nossa carne, a carne após o pecado, Ele tinha a mesma carne que nós temos hoje. Ele venceu para nos dar o exemplo, e somente Ele pode nos consolar, nos socorrer, nos dar poder. Somente Cristo realmente é o nosso Consolador. Exato, não há outro. Se perguntarmos assim, e geralmente podemos até perguntar para as pessoas, quem é o seu Consolador? Muitos dizem assim, o meu Consolador é o Espírito Santo. Se referindo a ser outra pessoa. Se referindo à terceira pessoa da Trindade. Exato. E deixando Jesus Cristo de lado. Exato. Então quando você pega um outro Consolador, nesse caso, que é um outro mesmo, não é? E coloca no lugar de Cristo, nós temos um problema sério aí. Seríssimo. Quantos intercessores nós temos? Um só. E quantos que nos confortam? Um só. Nós poderíamos entrar na palavra grega aqui, mas não vamos fazer isso, nós prometemos usar só a Bíblia, mas é muito claro. Nós temos um advogado, nós temos um mediador, nós temos um Consolador, e é Cristo Jesus. O advogado junto ao Pai, filhinhos, está lá em João, você pode ler. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos quantos advogados? Um só. Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, Chalegre, ser nosso paracleto, ou paráclito, como alguns pronunciam, foi conquistado. Não é uma coisa que se atribui simplesmente. Cristo, para ser nosso mediador, nosso advogado, nosso intercessor, nosso consolador, ele teve que conquistar isso, passando uma vida inteira aqui, sem pecar, dando a vida por nós, derramando o seu próprio sangue. Agora as pessoas querem retirá-lo dessa conquista, desse título que ele conquistou para nos poder socorrer, então entregando para outro. Para outro, que não fez nada. Exato, é complicado, Chalegre. Aliás, ele não fez nada, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Pai deu o Filho. Exato. Né? Mas esse outro que estão colocando aí, e dizendo que é Deus, ele não fez nada. Eu prefiro que o meu Consolador seja Cristo. Eu também prefiro que Cristo seja o meu acredito que Consolador. ficou claro para as pessoas que estão nos assistindo que o outro aqui, Cristo estava falando para si mesmo. Só para frisar, João 22, lembrem disso, o outro João usou para ele mesmo. Aqui também Cristo usou o outro para si mesmo. João 16, 25 diz assim: disse-vos isto por parábolas. Jesus falava algumas coisas por parábolas, mas ele disse que chegaria a hora em que ele falaria abertamente. Então, nós vemos que realmente Cristo aqui usou o termo outro para si mesmo, não poderia ser para outro. Muito bem, então essa questão ela está bem explicada para nós. Sim. Bem, uma vez entendido este assunto, desta forma que a Bíblia nos apresentou, porque aqui, queridos, nós estamos com a Bíblia, a palavra de Deus, aqui não é argumentação humana. Você estudou em Harvard? Não. Você fez teologia em algum centro especializado? Não. Nem eu. Então, será que Deus pode nos usar? Porque nós não fizemos teologia, nós estudamos a Bíblia. Aí é que tá, é claro que pode. Sempre foi assim. Quando os discípulos e os apóstolos, eles receberam no dia de Pentecostes a chuva temporal. Pedro estudou em que faculdade, em que escola teológica da sua época? Eram indoutos. Pedro era, por acaso Pedro e alguns outros discípulos, todos, eles faziam parte do Sinédrio? Não faziam. Com exceção depois do apóstolo Paulo, que foi um homem ilustríssimo, mas foi chamado por Deus, mas esses demais não tiveram essas especialidades. Tiveram a instrução do maior mestre. De Cristo Jesus. Exato. E ele continua sendo nosso mestre. E ele é que nos ensina. A Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém. Então vamos entrar aqui ainda sobre o Espírito Santo. A saudação paulina, lá de 2 Coríntios 13:13, quando Paulo diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Como explicar essa questão da comunhão do Espírito Santo? O que é a comunhão do Espírito Santo? Exatamente, fez uma pergunta interessante. A palavra comunhão, o que significa? Comum, união. Comum união do Espírito. Chaleg, nós temos um Espírito. O Pai tem um Espírito e o Filho tem um Espírito. Agora, a comunhão do Espírito, ou seja, o mesmo pensamento. A palavra Espírito na Bíblia, ela denota também mente. Então, quando fala que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco para sempre, é justamente para que nós sejamos um só. Vamos ver isso na Bíblia? Isso, vamos deixa voltar a Bíblia lá. falar. Isso, vamos voltar lá em João, no capítulo 17. Vamos voltar à oração de Cristo. João capítulo 17, a partir do verso 20, nós vamos ler para entender a comunhão do Espírito Santo. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Aqui começou a comunhão. Isso. A comunhão. Então o objetivo, para que todos sejam um. Agora ele explica. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Em nós quem? No Pai e no Filho. Exato, só foi citado os dois. Vou repetir, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles quem? Os que estavam aceitando, e os que também iriam aceitar futuramente. A oração de Cristo foi para todos nós. Então, para que nós sejamos um com o Pai e com o Filho. E aqui ele continua, para que o mundo creia que tu me enviastes. Mas está alegre? Comunhão do Espírito Santo, unidade, comunhão com o Espírito, comunhão com o Pai e com o Filho. Existe outro texto que deixa claro isso? Eu até gostaria, Wagner, de citar o versículo 22, Sim. porque eu acho que ele é um complemento aí interessante. Sim. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. 23, então já aproveita. Eu neles. Confirmando o que nós falamos lá em o Consolador. Eu neles e tu em mim. Olha a união. O Pai em Cristo e Cristo em nós. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Mais uma vez aqui nós vemos a unidade. Esse é o objetivo da comum união no Espírito. Agora, vamos confirmar isso com a Bíblia? Isso. De maneira clara, objetiva. 1 João, de maneira mais direta. 1 João no capítulo 1. 1 de João, capítulo 1, verso 3, diz assim: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Olha aqui a comunhão, comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não tem outro aqui não? Exato, Cadê a comunhão com o outro? exato. A comunhão com o Pai e o Com Filho. o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Isso está muito claro para mim. Então, a nossa comunhão segundo Cristo e segundo aqui é João, a inspiração, o próprio João, inspirado pelo Espírito Santo, diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, porque nós somos um só em espírito, em mente. Esse é o objetivo de Deus com o Evangelho, nos unir e nos tornarmos um só. Muito bem. Isso aí para mim já está explicado. Certo. Não é? Eu quero dizer que nós estaremos ainda trazendo muitos outros temas. Certo. E Com trazendo certeza. até você, internauta, e para os nossos queridos que nos veem pelo DVD, vários outros temas Interessantes. interessantes. Tem sido... E todos eles serão analisados, discutidos dentro da palavra de Deus. Exato. Deixando a Bíblia se explicar a si mesma. Não é? Porque nós cremos na santa palavra de Deus. Vamos seguir aqui. Ainda sobre o Espírito, né? Sim. Para que as pessoas tenham esse assunto muito esclarecido. Lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 2, quer dizer, bem no início da palavra de Deus, lá em Gênesis, né? Gênesis quer dizer começo, né? Então no começo de tudo, no início de tudo, no princípio de tudo, diz aqui o seguinte: que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muitos usam esse texto para dizer que o Espírito de Deus aqui é uma terceira pessoa, que nós já vimos que não existe, mas vamos deixar a Bíblia falar. Ótimo. Aqui nós estávamos na criação. Certo. Princípio da criação da Terra. E nós vamos deixar a Bíblia falar em João, no capítulo 1.
antes de nós citarmos aqui os testemunhos, vamos mostrar que a Bíblia deixa claro quantos estavam isso na criação. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Aqui também está falando da criação, do princípio. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quantos seres nós temos aqui? Vamos abordar a questão da quantidade aqui. Aqui diz que no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? O Verbo, o Logos, a palavra, Jesus Cristo. Exato. E o Verbo estava com Deus. Sim. E o Verbo era Deus. Então, quantas pessoas nós temos aqui? 2 pessoas. 2 pessoas. Nós já vemos que o Espírito de Deus é Jesus Cristo. Lembrando que tudo que o Pai tem, o Filho igualmente o tem. Exatamente. Está lá nas cartas de João. Então, se o Filho tem um Espírito, o Pai também tem, ou vice-versa, porque eles são um só. A Bíblia, na verdade, Alegre, ela vai deixar claro em Efésios 4, verso 4, que existe um só Espírito, que procede do Pai, e esse mesmo Espírito vai no Filho e o Filho envia para nós. Tá? Mas, então, aqui temos 2 na criação. O Espírito de Deus representa o Pai e o Filho. Só existem 2 na criação. Vamos ver mais um texto? Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, verso 4. Vai falar também da criação. 30, verso 4 diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Aqui nós podemos usar esse texto para 2 coisas. Primeiro, alguns dizem que filho é título funcional. Isso, aquilo que a gente tinha falado. Mas... Aqui Salomão já estava dizendo que Deus tem um filho. Se nós lembrarmos do episódio dos 3 hebreus na fornalha lá em Babilônia, quando o Nabucodonosor, o rei de Babilônia, olhou para dentro da fornalha, ele viu mais um. E como que ele descreveu esse mais um? A aparência de quê? A aparência do filho dos deuses. Ora, ele conhecia como que um príncipe se vestia. E Jesus estava vestido de príncipe porque ele é o filho. Então, desde antes, isso é uma falácia. Essa questão de título funcional é uma falácia. Mas, voltando aqui à criação, aqui está falando da criação. Certo. Quem estabeleceu as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Somente 2. Quando nós vamos para os testemunhos, no primeiro capítulo de História da Redenção, de Patriarcas e Profetas, diz claramente: o Pai e o Filho empenharam-se na grande e poderosa obra de criação. De maneira clara, o Pai e o Filho. Então, quando nós falamos do Espírito Alegre, nós estamos falando do Pai e do Filho. Porque há um só Espírito. Mas o trabalho que nós queremos enfatizar aqui com as pessoas, o trabalho especial que faz em nosso coração é do Filho. Só uma pergunta aqui para a gente esclarecer também, isso me veio à mente agora. Sim, pode perguntar. Usam muito a questão do batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado. Eu queria que essa questão ficasse também muito clara aqui, para que nós não tivéssemos dúvida com relação a isso. Quer dizer, certo. Nós, que eu digo não você e eu, mas para os nossos internautas e aqueles que nos vê pelo DVD. Muito bem lembrado. Quando Jesus foi batizado, diz assim: não, mas está aí, ó, Trindade. Estava ali Jesus. Aí se você diz assim: não, mas Jesus é o Espírito. Mas como que o Espírito desceu sobre ele? Exato. Não é? Então, como a gente pode explicar isso? Eu gostaria que a gente pudesse dar uma passadinha na Bíblia para a gente chegar a esse esclarecimento. A esse aspecto, né? Alegre, vamos ver o texto. Mateus 3. Vamos lá. Verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. É justamente esse texto aqui que ele Esse texto. O Espírito de Deus aqui, Alegre, é o próprio Espírito do Pai. Quer ver uma coisa? Sim. Vamos abrir em João. Vamos voltar. Vamos lá para João.
João, no capítulo 14, no verso 6. Vamos ler a partir do verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Agora presta atenção no verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Se nós lembrarmos aqui, Alegre. Muito bem, esse versículo 10 aqui, ele é... Exatamente, ele fecha. O Pai está em mim. Quando fala o Espírito de Deus, não é outro ser. O problema é que as pessoas acham que o Espírito, por falar Espírito Santo em alguns textos, esquecem que é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Então, na verdade, Cristo aqui estava como humano. Então, quem agia nele era o Pai, era o Espírito de Deus. Ele falou assim em Isaías capítulo 61. Todos conhecem esse texto. Vamos lá. Isaías 61, já que a gente está abrindo aqui. Vamos deixar a Bíblia falar? É bom a gente discorrer na palavra de Deus. Exato. Isaías capítulo 61, verso 1. Pode ler para nós, por favor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha que coisa interessante. Aqui ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. No batismo era justamente o quê? A unção. Nós conhecemos pelas profecias de Daniel que ali ele é ungido. E essa profecia aqui Jesus Cristo falou no templo lá para os doutores da lei. Exato. Então ficaram aborrecidos, porque ele falou, essa palavra se cumpriu. Exato. E eles ficaram realmente furiosos. E era o Espírito de quem que estava sobre ele? O Espírito de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Espírito não é outro Pai. ser. Ellen White, ao comentar esse texto, ela fala que é a glória, a pomba, a glória de Deus em forma corpórea de pomba, era a glória do Pai. Ela fala de maneira clara. Esse texto está aparecendo agora para você ler aí com essas palavras, o texto de Ellen White. Então ela fala que a glória do Pai tomou a forma de pomba e repousou sobre Cristo. Eu queria só lembrar um aspecto, um detalhe dessa questão por ocasião do batismo de Jesus. Sim. Quem o batizou? João Batista. João Batista. Quando Jesus Cristo vinha, João Batista disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro representa o quê? Bem lembrado, Xaleg. O Cordeiro representa Cristo. Representa Cristo. O que era sacrificado no templo? Era o Cordeiro. Era o Cordeiro. Cordeiro era sacrifício, era imolado, né? Representando Jesus Cristo, seria imolado, sacrificado. Certo. Quem tinha condição de oferecer um cordeiro? As pessoas mais nobres, nobres. Financeiramente. Mas quem não tinha, oferecia o quê? Pombinhas. E por que ofereciam pombinha? Porque era símbolo de Cristo. Símbolo da sua humildade. Então ali os dois símbolos se encontram. Exato. O símbolo, tanto quem pode ter condição de pagar, exato, quanto aqueles que não tinham, ofereciam uma pombinha, uma rolinha, que é a mesma coisa. Exatamente. Então, está para mim clara essa questão. Eram os dois símbolos. Dos símbolos. O Cordeiro, João falou o Cordeiro. E aqueles que estavam presentes ali, alguns puderam ver a pomba, que é um símbolo de Cristo também. As pessoas, é interessante você tocar nesse assunto, nesse aspecto aí, Xaleg, que as pessoas hoje estão aplicando o símbolo da pomba, que é Cristo, para outro. E colocam lá o Deus Espírito Santo e uma pomba, dizendo que a pomba se representa ao Espírito Santo, ao Deus Espírito Santo, esse outro ser, mas não. Se você for aos sacrifícios no passado dos judeus, era usado como você falou, o cordeiro para aqueles que tinham condições melhores e a pombinha para... mostrando que ninguém fica de fora do plano da salvação. De forma alguma, eram os dois símbolos se encontrando em Cristo, o cordeiro e a pomba. Maravilhoso. Mas era o Espírito do Pai, era o Espírito do Senhor que tomou a forma de pomba para representar a Cristo também. De maneira muito maravilhosa. Muito bem, o tema me deixa empolgado. Confesso que fico empolgado porque é a palavra de Deus. É verdade. Não é teoria humana, não é invenção humana, não é dogma, né? É verdade. Mas vamos fechar essa questão com mais uma passagem.
Mateus 12, 32. Mateus capítulo 12, versículo 32. É um texto que... será que teremos dificuldades para explicá-lo, né? Porque é um texto assim interessante. Esse texto diz o seguinte, Mateus capítulo 12, 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. E agora, como explicar essa questão? É o Espírito Santo maior do que Jesus Cristo? É o Espírito Santo maior do que o Pai? Alegre, é interessante porque esse texto em si mesmo é um problema para as pessoas que creem na Trindade. Porque eles dizem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais, coeternos, não havia hierarquia entre eles. Se isso fosse verdade, por que eu perguntaria que pecar, blasfemar contra o Espírito não tem perdão e contra o Filho tem? Se nós aceitarmos essa interpretação, nós já quebramos aqui a doutrina da Trindade, porque nós vemos aqui claramente, num certo sentido, o Espírito é maior do que o Filho, se nós entendemos assim. O que nós temos aqui que entender é o contexto em que esse texto está inserido. Mas para entender isso, nós vamos abordar o Espírito agora, Alegre, de uma outra maneira. Nós vamos mostrar uma outra forma de nós entendermos o Espírito Santo. Porque se essa outra forma não for entendida, nós vamos ter problemas. E vocês vão entender agora por que eu estou dizendo isso. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 6. A explicação e o entendimento em relação a esse aspecto do Espírito vai aclarear todos os textos sobre o Espírito Santo que a Bíblia traz. Olha o que diz aqui João, no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Olha que coisa interessante. Aqui nós vemos um cordeiro. Sim. E João aqui diz, em visão, que esse cordeiro, ele tem 7 chifres. O que significa chifres em profecia? Poder. Poder. E 7? Totalidade, universalidade, plenitude, perfeição, exatamente. Então o cordeiro ele tem a plenitude do poder. 7 chifres, plenitude do poder. E diz mais, que esse cordeiro também tem 7 olhos. O que é olhos em profecia? Seria presença, está... Vê todas as coisas, está em todos os lugares. Então, 7, plenitude. E olhos, presença, está em todos os lugares. Então, o cordeiro tem também a plenitude da presença. Vamos para as pessoas que estão nos assistindo entender melhor, fica mais fácil. O que significa plenitude do poder? Na nossa palavra tradicional. Todo-poderoso ou onipotente? Onipotente, onipotência. E o que significa plenitude da presença? A onipresença. Onipresença. Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o cordeiro é onipotente, 7 chifres, e onipresente, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. A plenitude 7 do Espírito de Deus. O cordeiro Chalegre, aqui, ele é onipotente e ele é onipresente pelo Espírito de Deus. Pela plenitude do Espírito de Deus. O que o João está querendo dizer aqui com isso? Que o cordeiro, ele tem todo o poder e tem toda a presença de Deus através do Espírito. Ellen White tem um texto que deixa isso muito claro, que está na revista Sinais dos Tempos, que diz bem assim: o Espírito Divino que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e o poder de Deus. Se você entende que o Cordeiro tem a presença e o poder de Deus, que o Espírito é a presença e o poder de Deus, vai ficar mais fácil de nós entendermos as passagens sobre o Espírito Santo. Por quê, Chalegre?
Ora o Espírito fala, ora o Espírito intercede, ora o Espírito geme. Se entristece. Essas atribuições não podem ser para um poder, só pode ser para uma presença, uma pessoa. E nós já vimos que é a pessoa do Filho em especial, mas que também pode ser a pessoa do Pai também, porque tudo provém do Pai. Certo. Ele é a fonte de tudo. Certo. Mas também a Bíblia diz que o Espírito também é o poder, é a onipotência de Cristo e do Pai. É o poder deles. O Espírito divino é o poder. Então, ora o Espírito é derramado, ora o Espírito cai sobre as pessoas. E isso não pode, esses termos não podem ser atribuídos a um ser, a uma pessoa. Uma pessoa não pode ser derramada sobre a outra, mas o poder de Deus pode ser derramado. Vamos ver isso na Bíblia? Atos 11. Vamos lá, para a gente voltar então e explicar o pecado contra o Espírito Santo. Precisamos entender isso. Entendendo isso, Chalegre, nós não vamos ser mais enganados quanto às expressões, porque muitos dizem, o Espírito geme, ele tem que ser outro ser. Isso não tem lógica. É uma pessoa, sim, mas é também um poder. Olha só, no mesmo capítulo, Atos no capítulo 11, no verso 12, diz assim: e disse-me o Espírito. Só aqui tá bom. O Espírito que falou, Chalegre, não pode ser o poder. Ele disse. Exato, é a presença. Agora, quando você desce alguns versículos, no versículo 15, olha o que está escrito: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Aqui não pode ser uma pessoa. Cristo não caiu sobre ninguém, mas o poder dele sim. Então, a Bíblia, quando você entende que o Espírito Divino é a presença e também é o poder de Deus, você vai entender a variação de linguagem que a Bíblia usa para o Espírito. Então, o Espírito é o poder de Deus, mas também é o próprio Deus e o próprio Filho. Entendido isso, Chalegre, vendo isso na Bíblia, nós vamos voltar agora para Mateus 12. E vamos agora entender esse contexto em que Jesus falou essas palavras do pecado contra o Espírito Santo. Nós não vamos ler, mas aqueles que estão nos acompanhando podem ler a partir do verso 22 do capítulo 12. Vocês vão ver o que eu estou dizendo aqui. A ocasião aqui, Jesus estava operando o milagre. Jesus aqui estava expulsando os demônios de um cego e mudo. Era um demoniado cego e mudo. Exatamente. E aqui ele curou. Ele curou, expulsou o demônio e curou essa pessoa. O cego passou a ver e... Exato. Passou a falar também, passou a falar. Era mudo. Exato. Os líderes da época, os doutores da lei, os doutores em Messias, que eles eram doutores em Messias, que eles ensinavam as pessoas quando que o Messias viria, eles ensinavam os sinais que o Messias traria, eram os doutores em Messias da época, da igreja de Deus. Eles começaram a dizer que Cristo operava esses milagres por Beelzebu, por Satanás. O que eles estavam fazendo, Chalegre? Cristo estava ali, o Filho de Deus pessoalmente, operando os milagres através do poder de Deus. Eles estavam dizendo que aquele poder não era de Deus, era de Satanás. Olha aqui o que diz no verso 27, Jesus falando agora: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Agora ele fala no verso 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, ou seja, pelo poder de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Chalegre, observe que eu vou dar um exemplo agora para entender, para ficar de maneira prática. Imagina que você é um transgressor da lei, você não aceita o sábado. E então Deus envia uma pessoa e te entrega um folheto sobre o sábado. Ele está tentando te converter para a verdade. E você rejeita o folheto. E então Deus chama uma pessoa consagrada e abre a Bíblia com você e te explica todos os textos a respeito da lei do sábado. E você rejeita também. E então Deus, no seu amor supremo, ele manifesta o seu poder. Essa pessoa ela faz uma cura, ela manifesta milagres na sua frente para convencer que o sábado é verdadeiro e que ela é uma serva de Deus, obediente à lei. E você agora, ao ver essa manifestação, você fala que essa pessoa está sendo usada por Satanás, que esse poder é de Satanás, não de Deus. Chalegre, chegou para você o reino de Deus. O seu coração se torna tão duro
tão duro, que tudo que Deus faça para você não vai te convencer mais do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que Cristo está falando para os líderes de Israel. Para eles chegou o fim. Exato. A maior Eles manifestação... rejeitaram tudo que Deus havia feito por eles. Exato. Eles rejeitaram tudo. Ele falou... Porque Jesus Cristo falou, até na parábola, enviou trabalhadores, enviou profetas, levaram mensagem. E agora chegou. Vós, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Exato. E apedrejas os que te são enviados. E agora chega o próprio Filho de Deus, eles rejeitam. Exato. Então para eles, acabou. Acabou. Então, nesse contexto, Tia Alegre... E o fato de eles também usarem a expressão de que Jesus fazia tudo por Beelzebul. Exato. Ou seja, atribuindo a obra de Deus a Satanás. Hoje pode acontecer também de estarmos falando das coisas de Deus e alguém dizer que não é de Deus, que essa obra não é de Deus. Exato. Por exemplo, eu já ouvi alguém dizer, não, essa sua crença aí não é de Deus, isso é coisa do diabo. É um perigo. Ela está caminhando para o endurecimento do coração. Quer dizer, que o que nós cremos que está fundamentado com base na palavra de Deus não é de Deus. O que eles creem como dogma, que não podem provar na palavra de Deus, que precisam de doutores, homens instruídos e formados, não sei onde, para criarem todo o misticismo em cima do que é tão claro na palavra de Deus, então aquilo é de Deus, o que nós pregamos é do diabo. Eles estão, infelizmente, quem faz isso está rejeitando, para eles chegou o reino de Deus. A coisa ela é gradativa, Deus é misericordioso. Agora, se eles um dia chegarem ao momento de atribuir uma manifestação do poder de Deus, que é a máxima expressão do amor dele para mostrar a sua verdade. Mas não existe manifestação maior do poder de Deus do que a transformação verdadeira. Sim, é verdade. Na gente. E essa transformação só Deus pode operar. Exato. Não estou falando aqui da transformação simplesmente que a pessoa bebia, parou de beber. Isso, qualquer pessoa com um problema de saúde mesmo pare de beber e se ele quiser ver, ele vai fazer. É uma conversão completa. Estou falando de conversão, estou falando de entrega a Deus. Pessoa que vivia uma vida desregrada e agora passa a viver completamente diferente, amando a Deus e ao seu próximo, guardando os mandamentos de Deus, é verdade, tendo os frutos do Espírito em sua vida. Exato. Isso é conversão genuína, isso é verdadeiro. E aí no versículo 31 e 32 ele vai e entra. Dentro desse contexto, que os líderes estavam atribuindo o poder de Deus a Satanás, atribuindo a obra de Deus a Satanás, ele entra. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, nós temos que ter muito cuidado ao atribuir alguma coisa a Satanás. Temos que ter base na Bíblia. Muitos estão cometendo esse pecado, endurecendo o seu coração, e tem chegado o reino de Deus para alguns. Nós temos que ter cuidado também, porque hoje há uma manifestação muito grande de milagres por aí. Exato, com certeza. Não é? E milagres que estão dizendo que é Deus que está operando. Exato. Mas a lei é o testemunho. Se Isso. não falarem segundo essa palavra, não tem luz em si mesmo. Exato. Fala que você tocou num ponto importantíssimo. Isaías 18. Porque senão vai ficar assim, alguém fez um milagre. Eu chego e digo, isso aí é operação do demônio. Eu falo mesmo, quando é operação do diabo, eu falo que é do diabo, porque não é de Deus. Sim. Pessoa que não guarda os mandamentos de Deus, pessoa que não tem nenhuma mudança prática na sua vida, pessoa que não dá testemunho nenhum. Vai dar testemunho de mudança, arrogância, etc. Pelo fato de nem cumprir a palavra de Deus. Exato. Então aí já milagres não é prova de que a pessoa tem o Espírito de Deus. De forma alguma. Mas a lei é o testemunho. Se aquela pessoa tem um padrão de vida segundo a lei de Deus, sim, ela é uma serva de Deus. Ela pode operar milagres, sim. Mas fora isso, não. Isso não é padrão de que Deus vai usar pra... Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Ok, mas essa questão do Espírito Santo, só para a gente fechar aqui. Ok. Então aqui, Chalegre, de maneira clara, o pecado contra o Espírito Santo é justamente você endurecer o coração de tal maneira que qualquer manifestação que Deus faça, até a manifestação do seu Filho em poder, você atribui a Satanás. Então você está fechando o seu coração.
Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Isso me faz lembrar de uma coisa, do anticristo. Quem é o anticristo, senão aquele que nega o Pai e o Filho? Exato. Então, se a pessoa nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se elas negam que Deus é o Pai, então... Essa questão, a gente está encerrando. Sim. Eu gostaria de a gente ler alguns textos para confirmar tudo que nós falamos até agora. Deixar os nossos ouvintes aqui que estão acompanhando conosco de uma maneira muito clara essa hierarquia, essa verdadeira divindade que nós cremos. No capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do verso 26, é um outro texto, Chalegre, que nós podemos usar para que todos firmem a fé no que nós estamos dizendo. Olha que coisa interessante que Paulo escreve aqui. Pode ler para nós. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quem é esse, Chalegre? Vamos aqui entender o texto. O último inimigo foi vencido, a morte, acabou. Certo. Pecado e pecadores, Jesus voltou, acabou tudo. Tá. E isso aqui é segunda morte, restauração de todas as coisas. Exato. Ok. Acabou tudo. Acabou. No verso 27 fala assim, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Aqui está falando de Cristo. Sim. Ok? Sim. Mas aí ele fala, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que se excetua, está fora aquele que todas as coisas sujeitou. Quem é esse? Deus. O Pai. O Pai. Exato. Agora olha o verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Claro, Chalegre. Soberania do Pai. Quando tudo acabar, quando tudo terminar, o grande conflito chegar ao fim, pecados e pecadores exterminados, o Filho se sujeitará ao Pai, a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Aonde está uma trindade, Chalegre? Aonde se encaixa nesse texto essa doutrina que eles dizem de uma trindade? Isso não existe. E eu gostaria de fechar aqui com as minhas palavras com uma base firme e sólida para todos que estão nos ouvindo. Adoração. A quem nós adoramos? Deus não deixou margem para erro nessa questão. Você encontra margem, Chalegre, para transgredir o sábado na Bíblia. Os transgressores encontram margem para isso. Sim, porque eles podem pegar um verso e fazem desse verso uma doutrina. Exato. Então eles encontram uma margem. Exato. A margem que eles estão pegando para a trindade, eles pegam um verso para dar margem. Só Exato. que não existe. Para dizer que existem três deuses. Justo. Mas não existe margem na Bíblia para adoração, para falsa adoração. Pois não. Se você pregar de Gênesis a Apocalipse, você só encontra dois sendo adorados. A pergunta é, amigo, por que hoje a Trindade ensina a ser três? Que Bíblia é essa? Aonde está isso? Vamos ver só mais um texto para a gente fechar. Apocalipse no capítulo 5. Está aqui a adoração celestial. Eu acredito, Chalé, que você quer participar da adoração celestial. Com certeza. Eu também quero. Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo também querem. É o meu anelo estar com o Senhor. Cantar com os anjos. E vamos ver o que os anjos cantam? Apocalipse 5, verso 13 e 14. Diz assim: E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Verso 14. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então olha que a Bíblia diz que a adoração ao que está sentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro é para todos sempre. Eternamente. Se você quer estar lá, Chalegre,
Você precisa dobrar somente seus joelhos ao Pai e ao Filho. Somente o Pai e o Filho merecem ser exaltados. E por que não fazê-lo agora? É verdade. Vamos então agradecer ao Senhor e vamos nos prostrar diante da sua santidade. Amém. Pai eterno, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, aleluia, glória, louvor e honra ao teu sagrado nome. Amém, Senhor. Glórias, louvor ao nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, a quem adoramos, aquele que o Senhor nos deu bondosamente para morrer na cruz do Calvário, e que hoje está à tua direita no santuário celestial intercedendo por nós. Obrigado, Pai, por tão grande sacrifício. Continua, ó meu Deus, trabalhando nas mentes e nos corações dos teus filhos, espalhados por todo este vasto mundo. Que os sinceros, ó Deus, não sejam jamais enganados. Esclarece-os, ó Pai. Traz a tua luz perfeita sobre cada um de nós. Usa-nos para o teu serviço, para a honra e glória do teu nome. Visita por teu Espírito a presença de Cristo Jesus em nossa vida. Cada pessoa que está nesse momento estudando a tua santa palavra. Obrigado, Pai. Dá-nos a tua paz. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém, Senhor.